Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Jesus, em Lucas, capítulo 13, versículo 24. Antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador. Anseia pelo sacrifício que redime. Exalta o obstáculo que ensina. Compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição, nem espera senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos da vida. Obtém o vaso frágil de carne em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento. Reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas, por onde transitam as multidões. Fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço. Temendo o sacrifício, exige a vontade pessoal. Longe de servir aos semelhantes, reclama os serviços dos outros para si. E no sono doentio do passado, atravessa os campos de evolução, sem algo realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo às transformações da morte. Ah, se fosse possível voltar, pensam todos. Com aflição, acariciam o desejo de tornar a viver no mundo, a fim de aprenderem a humildade, a paciência e a fé. Com que transporte de júbilo se devotariam então à felicidade dos outros? Mas é tarde. Rogaram a porta estreita e receberam-na. Entretanto, recuaram no instante do serviço justo. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. É uma mensagem do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, através de uma psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, que nesse momento, todos nós possamos nos reunir em pensamento, agradecendo imensamente a oportunidade de estarmos neste ambiente de harmonia, que nos convida a reflexões da nossa vida espiritual, do ser imortal que somos, da seriedade que temos do conhecimento diante da nossa verdadeira vida, do espírito, e que possamos, a cada momento, aprendermos as oportunidades, aprendermos a valorizar as oportunidades de usufruir de forma sempre muito responsável e consciente os nossos dia a dia, para irmos aprendendo e praticando os ensinamentos de Jesus. Agradecemos aos amigos espirituais aqui presentes, que neste ambiente favorecem uma reposição de energias a cada um de nós dentro do nosso merecimento. Que possamos, nos próximos minutos, ficarmos em paz e tranquilos para receber a intuição da espiritualidade amiga e compreender o estudo desta noite. Muito obrigada, que assim seja. Eu convido a Ofélia para poder conversar com a gente um pouco sobre a palestra Porta Estreita. Boa noite. Que Jesus, nesse momento, nos ampare,
nos ilumine, que nós possamos realmente aproveitar esse momento de esclarecimento. Então, quando se trata da passagem que se encontra em Mateus, capítulo 7, versículo 13, que é exatamente: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição. Então, isso foi Jesus que trouxe essa mensagem. E daí vamos rever algo que possa fazer com que nós possamos refletir, que nós possamos ver qual é exatamente a porta que nós estamos entrando. Então, quando Jesus fala, entrai pela porta estreita, é um imperativo, como outros que Jesus estava sempre apontando em forma de convite. Então, para esse tema, a porta estreita, a gente pode também dizer que se refere a duas portas, que é a estreita e a larga. Então, toda porta, na área de construção, por exemplo, é uma passagem que vai me dar acesso a dois ambientes. E essa porta que Jesus trouxe simbolicamente, tanto a estreita como a larga, pertence à muralha do templo, como diz Emmanuel, que está situada entre a nossa frente e daí, no decorrer de toda uma existência ou várias existências, tem-se essas portas. Então, é uma relação entre o mundo espiritual e o mundo material. E aceitar entrar numa porta, pode ser a larga ou a estreita, que é o convite que Jesus, vai depender do livre-arbítrio de cada um de nós. Então, a porta estreita revela o quê? O acerto espiritual que nos permite marchar no nosso progresso com o justo aproveitamento daquela existência, o justo aproveitamento das horas que temos. Enquanto que a porta larga, ela expressa o desequilíbrio interior, a falta de harmonia em cada um de nós. Então, como somos forçados a ter momentos de dores, que precisa-se de reparação. Então, nesse caso aí, tem-se as perdas de tempos. E a travessia de uma porta é uma ação compulsória de cada uma criatura. Emmanuel diz o seguinte, que a porta estreita é a saída do erro, enquanto ela representa também a entrada da renovação. E a porta larga, ela é a entrada da ilusão e que representa a saída pelo ajuste. É como se a larga não tivesse um fim, uma saída. A saída só seria através do sofrimento ou através de um ajuste. Então, quando viemos para o mundo material, nós, espíritos, estamos ali diante de uma equipe espiritual, preparando todo o nosso planejamento espiritual. E como acabamos de ouvir na mensagem de Emmanuel, onde no momento em que nós estamos no plano espiritual, que estamos nos preparando para uma nova existência, diante de erros passados, nós somos conscientemente pedindo para vir uma condição que possa ter um ajuste. Então, a gente pede, às vezes, muito e talvez não está ao nosso alcance. A espiritualidade vai nos aconselha, não, vamos só essa parcela, vamos deixar outra parcela para outra existência.
Então, mas mesmo assim, muitas das vezes, quando nós estamos aqui, às vezes nós saímos do roteiro em termos de nosso dever. E ao retornar para a vida maior, daí a gente já leva outra carga que a nós precisamos desligar dessa carga que a gente levou, de alguns condicionamentos quando a gente estava encarnado. Então, faz-se necessário, sim, que a gente vá novamente fazer outro planejamento para, de novo, tentar um ajuste. E a gente sabe que a doutrina espírita nos traz que a morte não existe, né? A doutrina espírita destruiu a morte. O que acontece é só unicamente deixar o corpo físico e a gente retorna para a nossa casa, que é realmente a nossa casa. Então, lá no livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec, ele apresenta diferentes crenças sobre o céu, sobre o que é o inferno, sobre anjo e sobre demônios, sobre punições e recompensas. E Kardec apresenta o que é o paraíso no ponto de vista lógico, no ponto de vista científico, e ele ainda esclarece que não faz sentido todo aquele conhecimento teológico que aprendemos antes, que quando se trata de inferno ou de céu, é exatamente a condição de cada um de nós. Cada espírito tem a sua carga, então vai estar em função dos seus atos praticados quando encarnados. E daí Kardec ainda aborda situações reais de espíritos ou de almas que vai fazendo os seus depoimentos como espíritos felizes, espíritos infelizes, sofredores, suicidas. Daí eles relatam todo o seu processo de desencarne, todo o seu processo de morte, todo o processo de como aconteceu após a morte. E no sentido que nós estamos agora, vamos questionar como é que eu estou realmente aproveitando esta oportunidade, esta existência. Como é que eu estou dando um maior sentido? Qual é o essencial da minha vida? A gente pode fazer esse tipo de pergunta. E daí eu fui no livro O Pequeno Príncipe, que é um clássico da literatura. Antônio, ele diz o seguinte, que o essencial é o invisível aos olhos e só pode ver com o coração. Então, a gente já começa a pensar, o que a gente consegue ver com o coração? E aí a gente começa a pensar e diz, quando eu estou com a paz interior, quando eu apresento uma amizade fraterna, sem máscara, sem interesse, quando o amor que sentimos para com o outro, para com o próximo, para com aquele que convive conosco, para os nossos amigos, isso é invisível e nós temos esse amor. E a gente vai também lembrar que o visível a traça corrói, a ferrugem destrói, os ladrões roubam, como Jesus veio nos alertar. Então, é necessário que nós possamos aproveitar a existência, viver, servir. Se o essencial é invisível, ao escolher a porta, eu vou perguntar, será que eu vou levar afetos que recebi? Será que eu vou levar afetos que eu dei? Essa é uma nossa pergunta. E trazendo para nós espírita, nós trabalhadores espírita, estamos cumprindo o nosso dever, já que no nosso planejamento já estava essa condição de nós servir na casa espírita. E aí, eu lembrei do livro Voltei, que é psicografado por Chico Xavier,
onde o irmão Jacó, que é o personagem principal, era um espírita, ocupava um cargo na instituição, ele se achava insubstituível e que não percebia o despreparo que tinha para com as pessoas que conviviam com ele. E daí ele não teve a oportunidade de adquirir afetos. Diante dele ser presidente, ele não tinha aquele amor para com aqueles que convivem com ele. Então, depois de anos de trabalho, ele, quando chega ao plano espiritual, ele tomou um susto, porque ele achava que ia ter uma boa condição. Pouca luz aconteceu. Então, o que ele investiu na Terra, no momento que ele estava encarnado, foi só conhecimento. Então, o conhecimento é importante, sim, quando a gente desenvolve o lado intelectual, mas a gente precisa também do sentimento, a gente precisa também do amor. Então, não só basta conhecimento. E Emmanuel, também ele vem dizer o seguinte, no livro Ceifa de Luz, ele assevera que o nosso dever é a nossa escola, e que a senda estreita, a que se refere a Jesus, é a fidelidade, que nos cabe manter limpa e constante. No culto às obrigações assumidas diante do bem eterno, ainda ele afirma que, para sustentá-la, é imprescindível sacrificar no santuário do coração tudo aquilo que constitui bagagem de sombra no campo de nossas aspirações e desejos. Então, há pouco a gente leu uma mensagem de Emmanuel, onde percebemos o seguinte, que mesmo depois de todo o traçado do planejamento reencarnatório, quando estamos na carne, terminamos novamente caindo na porta larga. Então, perdemos mais uma oportunidade. E como nós estamos no mundo de provas e expiações, a maioria dos espíritos, sabemos, aqui encarnados, possui conquistas intelectuais, possui conhecimento, mas quando se trata no aspecto moral, aí vacila. Aí o que acontece? A presença de numerosos vícios e paixões. Fala mais alto. As paixões negativas. E Kardec, trazendo no Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente no capítulo 12, e 5, ele diz o seguinte, que a porta larga é a porta da perdição. Porque as más paixões são numerosas. Ele esclarece ainda que a porta da salvação não é estreita para a humanidade em geral. Então, significa que poucos conseguem ir firme, fazendo esforço e conseguindo, mesmo com muita dificuldade da porta ser estreita, poucos conseguem. Então, a maioria da humanidade não consegue. Então, apenas uma pequena parcela que vai conseguindo, com o seu esforço próprio, nesse processo evolutivo. Então, quando se trata em paixões, lá no Livro dos Espíritos, na questão 908, nós vamos aprender que as paixões são como um corcel. O Espírito diz que as paixões são como um corcel. Sem ser governado, torna perigoso. Então, até certo ponto, as paixões faz-se necessário para a nossa aprendizagem. Mas quando não tem um roteiro, quando não tem uma direção, quando não tem algo que lhe governe, ela se torna perigosa. E daí nós vamos se tornar escravos das paixões. Nós somos dominados
os desejos, pelas coisas exteriores. E nós agimos sem pensar, vamos aí errando no mal, e outro, quando menos espera, quando chega no final daquela estadia em que nós estávamos encarnados, como a gente viu na leitura, aí se arrepende. Ah, se eu tivesse atento, eu tinha feito diferente. Já no final, já não dá mais, né? Então, essas paixões, ele faz com que nós passamos pelas experiências de provas, expiações, mas não mudamos. Não mudamos. Então, ao passar por processos que dificultam, como um processo de porta estreita, faz-se necessário, sim, que nós domamos essas paixões, a ira, o orgulho, o ciúme, o egoísmo, a gula. Então, tudo aquilo que está em desequilíbrio com a lei divina. Então, quando, por exemplo, eu me coloco no centro de tudo, né? Eu sou melhor do que o outro. Quando eu me coloco no centro e eu creio que eu sou mais sábio do que Deus, por exemplo, e que eu sou poderoso, eu sou mais poderoso do que tudo, e tudo gira ao meu redor, então esse orgulho que toma conta de mim, daí eu vou criando passos que vai me trazer desarmonia. É necessário, sim, com o passar do tempo, todo esse mal, um dia precisa-se de reparação. Então, a partir do momento em que eu já tomo conhecimento de que vai se necessário eu perdoar, eu já estou dando aquele passo do ajuste. Quando eu penso que é necessário, sim, eu aproveitar a existência, eu já estou dando já o outro passo. Então, no mundo que nós estamos, que hoje, tanto convite de distrações, convite na TV, convite na internet, e a gente vai, com esse chamamento distinto, nos chamando, e a gente termina caindo, é tanta coisa que vem a torturar nossas mentes, que aí a gente ficamos perdidos, ficamos com muitas informações, excessos de informações, e daí a gente perde o sentido real, o essencial da vida, com essas informações exteriores. A gente vai esquecendo da novidade principal, que é a boa nova que Jesus trouxe. Quando a gente vai passando para esse processo, significa que a gente está indo pelos caminhos que são tortos. Então, que nós possamos verificar, analisar, é momento da gente dizer, peraí, agora eu vou parar um pouco, e vai fazer uma análise e diz, é preciso, sim, eu puxar um freio em certos pontos. Então, a gente fica sempre desesperado, né? Buscando novas coisas. E pode-se perceber que quando a gente vai nessa busca desesperada, compra um objeto novo, mas ali só sacia por alguns dias ou algumas horas. Algo que vou ali no local só por algumas horas. Então, a gente fica nessa busca e essas coisas exteriores não sacia o que a alma precisa. Não sacia o que a alma precisa. Faz-se necessário que nós desenvolva a capacidade de nos aproximar, aprofundar da legítima necessidade que é o essencial para nós. Faz-se necessário a gente perceber que quando eu faço isso, eu vou estar saciando minha fome, saciando minha sede. E onde é que eu vou saciar minha sede? No Evangelho de Jesus. O Cristo que trouxe informações, que trouxe um exemplo, mostrou, é exatamente
representação da porta salvadora. É o caminho que nós devemos ir. E isso já faz mais de 2000 anos que estamos aí nessa luta, tentando seguir, mas, em momento algum, o Cristo nos abandonou. Está sempre iluminando, está sempre uma luz nos puxando da sombra, das lamas, está sempre com o seu papel, acolhendo cada irmão, cada alma ali, que tem a fé de que um dia aquela sementezinha vai germinar, vai frutificar. Né? Então, sabemos que o Cristo, ele é quem sustenta a nossa vida espiritual. Ele é quem dá o apoio, né? É a força que vem dele. Então, precisamos valorizar, precisamos verificar qual é o essencial da minha vida. E que, do jeito que o sol que ilumina, que é a fonte principal para todos nós, para a fauna, para a flora, que é a vida, que dá a vida, a mesma coisa é o Cristo. O Cristo é o nosso sol, o sol moral da humanidade. É Ele quem dá aquele apoio, é Ele quem abre todos os caminhos que nós precisamos adentrar. Depende de cada um de nós a fazer esse investimento conosco mesmo. E Emmanuel ele diz o seguinte, que todo aquele que ainda não entenderam, que ainda continua passando por essas portas com facilidade, aí significa que ainda não entendeu o ensinamento da Boa Nova. Ainda não absorveu e que fica muitos séculos e séculos, encarnações e encarnações, naquele ciclo vicioso. E naquele ciclo vicioso trazendo condições infelizes. Né? Então, com essas encarnações de baixa espiritualidade, vamos dizer, ele passa séculos e séculos. E que muitas das vezes nós ainda continuamos, sim, indiferentes. Indiferentes, sim. E que somos resistentes em ultrapassar naquela porta. Somos resistentes. Às vezes a gente engana a nós mesmos. Então, ao passar por esta porta que o mestre nos convidou, devemos, sim, avaliar nossa postura, avaliar nossa posição diante da vida. E daí, sempre perguntar, será que eu estou passando por portas que me levam às paixões? Sempre estar com esse questionamento. Sempre pensar, mas será que eu estou também atravessando uma porta onde está despertando a minha consciência? Onde eu estou com a consciência tranquila, onde eu percebo que realmente eu estou cumprindo com o meu dever? Será? Então, simbolicamente, a gente sabe que a porta que Jesus fala é algo que traz, que está inserido em mudanças. E que essa porta... percebemos que o mundo está repleto dessas portas enganadoras, né? Que, infelizmente, muitos de nós estamos adentrando nesse sentido aí, e que, muitas das vezes, essas são disputadas por nós, às vezes por conquistas efêmeras, enganadora, ilusão, e que vai se tornando encarcerados. Aí fica difícil de sair. Então, a porta estreita é um convite para agora, não para depois que vai morrer, não para depois que chegar a velhice, é agora, é urgente, para cada um de nós.
Que quando a gente vai passar por uma porta assim como essa, implique que nós vamos cumprir com os nossos deveres. Como o homem que consegue, mesmo mediante do sacrifício, mas consegue vencer os vícios, consegue vencer as paixões negativas. E que os nossos deveres é que está lá na nossa programação e que, na medida que nós vamos cumprindo, vamos, sim, pouco a pouco evoluindo. Esse é o caminho. Então, o atendimento aos nossos deveres é difícil, é árduo, mas é esse o caminho que nós temos que partir para lutar por nós mesmos. Então, que todos nós possamos, né, interrogar as nossas consciências sobre os nossos próprios atos, nossas ações, nossos pensamentos, se não violamos a lei da justiça divina, a lei do amor, a lei da caridade, se não cometeu o mal para com o próximo, para com a natureza, se o bem que todo que eu podia fazer, eu fiz. Esse questionamento, a gente tem que estar sempre fazendo isso no nosso dia a dia, lembrando o convite de Santo Agostinho, lá na questão 919, que ele dá lá uma dica, uma orientação, que nós possamos seguir como modelo, de estar sempre fazendo esse questionamento a nós mesmos, no final do dia, fazer. Eu ainda digo mais no final do dia, não, no final de um ato que a gente viu que prejudicou outro, que falou algo que não era para falar, e de imediato perceber, e de imediato tomar ação de pedir desculpa, de se corrigir. Então, a gente tem condição, nós somos capazes para fazer isso. Apesar de todo esse mundo que nós estamos aí, com esses convites desesperados, que são ilusões, que muitas das vezes a gente vai em busca mesmo, mas a gente tem condição de dizer um não. É difícil? É. Se formos observar todos aqueles que venceram, que saíram como triunfadores aqui da Terra, lá, chegando lá no plano espiritual, mesmo sofrendo, mas lá eles triunfaram. É isso que a gente também tem que fazer. Então, cabe aí a cada um de nós a refletir sobre o momento da agora, sobre o que eu estou fazendo na minha vida, qual é o essencial, né? Então, pedimos que Jesus esteja sempre a nos amparar, que com certeza Ele nos dá força e nós, pouco a pouco, vamos conseguindo seguir nesse caminho correto. Boa noite.